Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Quando recebi o convite para aqui estar falando para os irmãos, sabendo que é um culto de ação de graças, me veio à mente algumas passagens bíblicas específicas sobre a ação de graças, mas me veio à mente também que 20 anos de ministério é uma data extremamente importante. E eu diria até uma data onde os votos precisam sempre ser renovados. O compromisso precisa ser renovado. E eu tinha pregado nesse texto alguns dias atrás, numa formatura de seminário, e esse texto está no meu coração, na minha mente, por esses dias. Eu gostaria de compartilhar, especialmente a palavra de Deus ao reverendo Felipe, sua família, mas também toda a igreja. Não existe forma melhor de agradecermos a Deus sobre a vida de um ministro, de um pastor, do que relembrando, aprendendo, buscando na palavra de Deus a orientação necessária para que possamos entender a importância desse ministério, para que possamos compreender que de fato essa é uma obra sobremodo excelente, usando as palavras das Sagradas Escrituras. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, a tua palavra foi lida e está diante de nós, e nós temos a plena convicção de que ela é a verdade, ela é a palavra do Senhor, inspirada, é luz, é lâmpada para os nossos pés. E a nossa oração nesse instante, ó Deus, é que esta palavra, ao ser pregada, possa encontrar guarida nos nossos corações, possa atingir a nossa mente, que nós possamos compreendê-la, que ela possa ir ao encontro do nosso coração, modificando as nossas emoções, e que por fim ela possa transformar as nossas ações. Que a tua palavra nos ensine, que a tua palavra nos molde. É a oração que nós a ti fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, de uma maneira muito breve, apenas para que a gente possa contextualizar, e rapidamente mesmo, até porque acredito que a igreja, os irmãos, têm conhecimento que esta é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo a um pastor, a um jovem pastor, alguém que estaria à frente do ministério e que precisava de instrução, precisava de orientação, e ele trabalha e aborda vários assuntos, vários pontos, vários aspectos da vida ministerial. Conquanto seja esta uma carta bastante antiga, datada lá do primeiro século, ainda perto do ano 50, 52, é mais ou menos essa a data que nós temos em mente. É impressionante como ela continua sendo atual. É impressionante como a palavra de Deus continua falando para os pastores e para a igreja do século 21. É impressionante como as instruções aqui contidas, ainda perpassando tempos, épocas, repercutindo e reverberando pela história da igreja e da humanidade, ainda se faz presente como algo extremamente necessário para a nossa vida. E aqui não é o pastor de Gleito a instruir, mas é
o apóstolo Paulo. E para além do apóstolo Paulo, é a palavra inspirada de Deus, dando norte, nos orientando e nos instruindo e falando a respeito da vida ministerial. E essa palavra, meus amados irmãos, ela não guarda importância apenas na figura dos pastores. Pastor Célio, Paulo, Felipe, nós que aqui estamos. Mas é uma palavra para que toda a igreja compreenda e entenda o mistério que está envolvido a obra pastoral, o pastoreio das ovelhas. Meus amados irmãos, eu não sou adepto daqueles que dizem que e imaginam que o nosso tempo sempre é pior do que o tempo de outrora, o tempo passado. Eu quero crer que ao longo da história da igreja de Cristo, e aí pensando até no Antigo Testamento também, pensando em igreja como família da aliança, muitos foram os problemas, as dificuldades, muitas as lutas, muitas batalhas. A igreja, por diversas vezes e momentos, foi perseguida de forma atroz, de forma cruel. Mas eu diria que, a despeito de não vivermos talvez hoje momentos que se comparem a outros momentos de extrema dificuldade em ser pastor, eu diria que hoje nós passamos por lutas e provações bastante sui generis, bastante afeitas ao momento em que nós estamos vivenciando e o momento em que nós estamos experimentando. Mas como eu falei, essa palavra continua viva, essa palavra continua importante. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, nós vamos de fato recorrer ao texto. E o apóstolo Paulo então aqui na orientação que ele vai dar a Timóteo, e eu chamo a atenção dos irmãos para esse verso primeiro já, para a primeira expressão, conjuro-te. Lembre-se, ele está falando a Timóteo, ele está falando a um pastor, é de pastor para pastor. E ele, nesse instante, chama Timóteo à razão no sentido de que o compromisso pastoral, ele não é algo banal. A expressão conjuro-te traz aqui a ideia de um compromisso solene. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo a Timóteo assim: olha, nós vamos estabelecer votos diante de Deus, porque na realidade ele chama o próprio Deus como juiz daquilo que ele estava falando para Timóteo naquele momento. Veja a expressão, conjuro-te, perante quem? Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Nós temos então aqui, irmãos, uma expressão solene, uma expressão formal. O apóstolo Paulo está chamando Timóteo à razão nessa expectativa, nessa perspectiva de que o ministério precisa e deve ser vivido primeiramente perante Deus. Deus é o nosso juiz. A ideia aqui de que há de julgar vivos e mortos, não é? Traz-nos a ideia de que absolutamente ninguém haverá de escapar do juízo de Deus. E eu faço aqui já uma primeira observação. A observação de que a vida ministerial, num primeiro momento, numa prioridade, precisa ter como alvo agradar única e exclusivamente o nome do nosso Deus. Ele é o juiz, Ele é o Senhor. Ou melhor dizendo, foi Ele que nos vocacionou. É importante que nós tenhamos isso sempre diante dos nossos olhos, e é importante que a igreja compreenda isso também, porque às vezes é provável que a igreja escute do pastor uma palavra que você não acha muito interessante, aquela expressão que você não achou muito agradável. Mas os irmãos e todos nós precisamos compreender que a fidelidade do pastor, antes de qualquer coisa, está na pessoa bendita do nosso Deus. É a Ele que nós vamos prestar contas. Ele é o juiz. De modo que nós precisamos dizer como os apóstolos, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos. Nós não podemos negociar a verdade. E aí eu passo aqui para algumas ordens, e eu queria destacar pelo menos 3 ordens que o apóstolo Paulo estabelece para Timóteo. Não são meras orientações. Nós não podemos olhar para a Bíblia como um livro de autoajuda que nos dá
dicas que são interessantes. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não dá dica, a Bíblia ordena. A orientação bíblica tem peso de ordem, é imperativo. Até porque, vamos nos lembrar, o apóstolo Paulo está chamando Timóteo à razão no sentido de que a sua vida ministerial seria julgada pelo próprio Deus. É um ato solene. Conjuro-te perante Deus. Conjuro-te perante Cristo Jesus. A primeira ordem que eu destaco, veja comigo aí o início do versículo 2. Prega a palavra, insta. A primeira ordem é prega, insta. São duas palavras que talvez no contexto imediato possam trazer-nos a ideia de mesmo sentido, mas elas possuem sentidos sutilmente diferentes, que se completam. A primeira que eu gostaria de destacar é a prega. Meus amados irmãos, o pastor exerce o seu ministério de várias formas. O pastor, eu até diria, em algum aspecto, precisa ser polivalente. Ele precisa conhecer muitos campos do conhecimento, da ciência, até para conversar com as pessoas, para saber orientar, para saber aconselhar, para saber se colocar. Mas, sem sombra de dúvidas, uma das características mais marcantes, se não a mais marcante do ministério pastoral é a pregação. É através da pregação que o pastor expõe as Sagradas Escrituras. É através da pregação que a igreja é instruída. Mas olha, meus amados irmãos, porque o texto diz assim, prega, mas não prega qualquer coisa. O que é que nós precisamos pregar? Ou melhor, o que é que o pastor deve pregar, tendo Deus como seu juiz? Ele deve e ele precisa pregar a palavra. Meus amados irmãos, isso é algo que você pode imaginar e pensar, pastor, nós viemos aqui na quarta-feira para agradecer a Deus pelos 20 anos do pastor Felipe, e ele convidou o pastor Digleito, e o pastor Digleito está pregando tudo aquilo que a gente já sabe. Eu tenho a plena convicção de que até agora, tudo o que eu falei é extremamente óbvio, mas eu estou convencido que nós necessitamos ouvir o óbvio. Nós precisamos rememorar aquilo que é básico. Sabe por quê, irmãos? Porque as tendências de um mundo pós-moderno, as tendências de um mundo que jaz no maligno e que não tem, via de regra, a palavra de Deus como sendo a verdade, traz perspectivas e tentações sobre a vida da igreja e sobre a vida do pastor. Em que aspecto? No aspecto de que ele pode ser tentado a pregar outras coisas, a trazer aquela palavra que possa agradar as pessoas, que seja interessante. Nós temos inclusive alguns que ocupam os púlpitos da igreja que estão mais para piadistas do que para expositores da palavra de Deus. E a orientação das Escrituras Sagradas, meus amados irmãos, ela é clara, ela é objetiva. Pregue a palavra. Esse é o nosso limite. Eu calo onde a palavra de Deus cala, e eu falo onde a palavra de Deus fala. Sabe por que nós precisamos, meus amados irmãos, pregar a palavra? Porque não existe outra forma de transformar o coração e as mentes das pessoas senão através da palavra de Deus. Os irmãos lembram de uma outra carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, lá no capítulo 1, depois de discorrer sobre pontos essenciais da vida da igreja, depois de falar sobre a necessidade da igreja ter comunhão, lá a partir do verso 18, sendo aqui mais preciso, o apóstolo Paulo vai tratar da mensagem da cruz como sendo essa loucura para o mundo, e ele diz, olha, eu escolhi a mensagem da cruz, eu escolhi falar a respeito das verdades de Deus. Loucura para o mundo, mas salvação
para o homem perdido. Meus amados irmãos, se você pegar um livro de biologia de 20, 30 anos atrás, ele vai estar desatualizado. Quem estudou a ITI há alguns anos atrás, muita coisa desatualizada. É assim, a ciência é dinâmica, mas se existe algo que não desatualiza nunca, se existe algo que de fato continua sendo extremamente atual, é a palavra de Deus. Já dizia um teólogo, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E ela não deve ser pregada apenas porque ela é atual, ela deve ser pregada porque ela é a palavra de Deus, e é a palavra que transforma as mentes, é a palavra que transforma os corações, é a palavra que nos faz pessoas diferentes. Como as pessoas haverão de se converter se não há quem pregue? Como ouvirão, não é, se não forem enviados aqueles que são pregadores? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho. Se existe algo que precisa marcar a trajetória e a história pastoral, é a pregação da palavra de Deus. Mas o texto também diz, insta, e é interessante que nós vamos compreender essa expressão apenas indo lá, recorrendo de fato ao sentido mais original. E a ideia aqui é de estarmos preparados, prontos para qualquer situação iminente que possa surgir. E é interessante que o texto vai falar, não é, quer seja oportuno, não. E aqui, meus amados irmãos, é interessante, o pastor precisa de fato estar preparado, porque ele vai ser chamado para pregar em lugares onde ele vai ser muito bem recebido. Ele vai pregar e vai estar pronto para falar para um auditório, às vezes ávido por ouvir, atento por ouvir, mas ele também pode ser colocado por Deus em situações onde ele vai pregar para aquelas pessoas que não querem ouvir. Na realidade, o texto vai já apontar para isso. Você pula um pouquinho os próximos versículos, e como que, arrematando essa ideia, o apóstolo Paulo vai dizer isso: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós, pastores, precisamos estar prontos para pregar até para esse tipo de gente que não quer ouvir, que não tem interesse na palavra, que prefere ouvir histórias de velhas caducas, que preferem dar ouvido a fábulas. A orientação de Paulo, como que prevendo uma realidade que provavelmente, que aconteceria com Timóteo, que provavelmente ele já desfrutava dessa realidade, é: Timóteo, prega a palavra, e esteja pronto, e esteja preparado, a tempo, a fora de tempo, seja oportuno, não seja oportuno, não, independente do público que você estiver diante, você precisa estar pronto e preparado para pregar a palavra de Deus. E eu quero fazer aqui um parênteses, irmãos, porque esse estado de prontidão é um estado que traz esgotamento. Eu queria que a igreja ouvisse isso. Tem uma história, eu acredito ser verdade, contada do reverendo Valmir Soares. Eu conheci só de ouvir falar, o reverendo Célio deve ter conhecido. Foi pastor na igreja em Olinda, professor do seminário. E conta, eu lembro no seminário de ter ouvido essa história, de que um dia alguém passou em frente à casa do reverendo Valmir Soares, e ele estava na rede lendo um livro. E aí um irmão passou por lá e disse: descansando, né, pastor? Ele disse: não, irmão, descansando não, trabalhando. Esse mesmo irmão passou numa outra oportunidade, estava ele lá com uma enxada, tirando os matinhos do jardim. Aí o irmão passou e disse assim: trabalhando, né, pastor? Ele disse: não, irmão, descansando. Eu não sei se os irmãos compreendem, mas o estar preparado,
a tempo e a fora de tempo, o estado de alerta é um estado que requer preparo, que requer diligência. Agora, meus amados irmãos, é óbvio que essa força não está em mim. Essa força não está no pastor Célio, no pastor Felipe, no pastor Paulo. Nós somos seres humanos como qualquer outros. Mas o Deus que nos chamou é o Deus que nos prepara. O Deus que nos chamou é o Deus que coloca a palavra certa nos nossos lábios. Quantas e quantas vezes nós, no ministério pastoral, nos deparamos com situações inusitadas que nós simplesmente não sabemos o que falar, e é nesse exato momento que o Senhor coloca a palavra exata nos nossos lábios. Basta tão somente que estejamos sempre buscando, pronto, diante do nosso Deus, com aquele sentimento: eu quero fazer a tua vontade, Senhor, e faz a tua vontade através do meu ministério e através da minha vida. Qual é a primeira lição que o apóstolo Paulo traz a Timóteo? Prega a palavra, não esqueça do que deve ser pregado. Insta, esteja pronto, esteja preparado. Esse preparo precisa ser através do estudo, esse preparo precisa ser através da busca da palavra de Deus, esse preparo precisa ser o preparo em oração, em estar constantemente na presença do Senhor. Mas o texto também diz, volte mais uma vez, por gentileza, meu irmão, os seus olhos ao texto. E aí eu queria, nessa segunda lição aqui, juntar essas três palavras: repreende, corrige, repreende e exorta. Por economia de tempo, eu não vou entrar em detalhes do que significa cada uma dessas palavras. As três estão envolvidas na mesma ideia, na mesma ação. A ideia de trazer ao prumo, a ideia de identificar algum erro, a ideia de ser o pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que afugenta os lobos vorazes, aquele que aconselha para que as ovelhas não trilhem por caminhos tortuosos, que não andem pelo vale da sombra da morte, apesar de que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que ali Deus está conosco, mas se porventura as ameaças aparecerem, nós temos aquele que é o anjo, nós temos aquele que é o protetor, nós temos aquele que é o orientador. Mas a igreja precisa compreender que a orientação muitas vezes virá através da correção, através da repreensão, através da exortação. A expressão exortação no Novo Testamento, ela tanto pode trazer-nos a ideia, né, de chamar a atenção para algo que está errado, corrigir algo que está errado, como consolar, mas no contexto aqui, essa é a ideia, é chamar a pessoa de volta ao prumo. Meus amados irmãos, eu pergunto, nós precisamos disso na nossa vida? Nós precisamos de exortação? Veja, eu disse que vivemos épocas sui generis, ou uma época sui generis em alguns aspectos. Um deles, e eu destaco da dificuldade que talvez muitos pastores hoje tenham, e é um alerta e uma palavra que eu também trago à igreja, é que nós vivemos numa sociedade do direito. O que eu quero dizer com isso? Sempre é o meu direito que deve prevalecer. Ninguém está muito preocupado com o dever. Eu sempre quero ser servido. E nós vivemos numa sociedade adoentada, que não apenas consome informação demais, que não apenas consome informação rápido demais, mas também ajudada pelos algoritmos, só olha aquilo que gosta. E só é apresentado aquilo que é interessante. E isso tem gerado e tem criado, melhor dizendo, uma geração que não tem resiliência. Uma geração que simplesmente paralisa diante de uma dificuldade. Uma geração que não aceita o contraditório. Uma geração que não aceita ser corrigida, porque cada um tem a sua verdade.
e o que ele pensa é regra para ele. O problema é que isso não é cristianismo. Cristianismo é entender que a verdade é a palavra de Deus. Eu não tenho a minha verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Provérbios diz que sábio, olha que coisa interessante. Olha a instrução bíblica e compara com o mundo que nós vivemos. Provérbios diz que sábio é aquele que ama a repreensão, que ama a exortação, e tolo é aquele que aborrece. Então, se você foi repreendido, obviamente no primeiro momento quase ninguém gosta, mas aí a gente é crente, irmãos, a gente tem domínio próprio, a gente não tem pavio curto. O fruto do Espírito é uma realidade na nossa vida. Longanime. Tem gente que só nessa demora já ficou impaciente. É o espírito da nossa época, não é brincadeira não, irmãos, está fácil não. Mas essa é uma função que o pastor não pode deixar de exercer. Eu luto com essa orientação, porque o meu temperamento não é um temperamento de confronto, mas eu preciso fazer isso enquanto pastor. Eu sei que o pastor Felipe não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema. Nós somos amigos até hoje, porque eu fechei a porta do quarto. Depois vocês perguntam a história qual é. Eu fechei a porta do quarto e disse: Felipe, depois a gente conversa. Agora, uma coisa que me chama a atenção: como deve ser essa repreensão? Como deve ser a exortação? Com longanimidade e com doutrina, com a verdade. Então, obviamente que o pastor também não pode ser estourado. Vamos entender isso, irmãos? A melhor forma da gente entender isso voltando capítulo 5 da primeira carta de Timóteo, está aqui um exemplo de como a gente pode exortar com longanimidade. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, veja, 1 Timóteo, então Paulo ainda está instruindo Timóteo, a instrução ainda aqui é pastoral. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda pureza. Nós vamos exortar as irmãs mais velhas como mães, que se precisar ser corrigida, ser exortada, ser instruída, haverá de ser e tem que ser, mas com carinho, com longanimidade. E não só com longanimidade, com paciência. Me chama muita atenção aqui com doutrina. No meu entendimento aqui, irmãos, doutrina significa verdade, porque só existe uma forma da gente, de fato, trazer correção para a vida de alguma pessoa, é com o estabelecimento da verdade, que é diferente, como diz aí, daqueles que não suportarão, não é, essa doutrina, que dão ouvidos a fábulas. Fábulas são histórias que não são verdadeiras, inventadas. Quantas e quantas vezes adentram dentro das nossas igrejas pessoas com as mais variadas ideias. Tem cada teólogo que vocês não podem imaginar. E não adianta você bater, não adianta você espancar. A gente pode até ter vontade, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai exortar com longanimidade e com doutrina, é com ensinamento. É dizendo assim para o irmão: olha, meu irmão, você está errado. Mas deixa eu lhe explicar por que você está errado. Você está errado porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso e isso. E essa é a verdade. E você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa endireitar a sua vida a partir da palavra de Deus. Agora, obviamente, muitas pessoas optam por ideologias outras. Muitas pessoas, na realidade, tentam, não conseguem, obviamente, servir a dois senhores nesta vida. Nós só temos um Senhor, nós só temos um Deus, só existe uma palavra que é a verdade. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela está sendo pregada e é a partir dela que nós vamos instruindo, orientando e pastoreando a igreja.
Mas deixa eu me encaminhar para o final, porque me chama muita atenção esse verso de número 5. E aqui eu falo de uma terceira ordem. Veja, meus amados irmãos, o texto diz assim: tu, porém, sê sóbrio, suporta as aflições, cumpre cabalmente o teu ministério. Primeira observação: seja sóbrio. É o oposto de ébrio. E aí você pode imaginar o ébrio, aquela pessoa que toma qualquer substância, ou injeta, ou toma, ou cheira, seja lá o método que se use, que simplesmente você vai sair do seu normal. Você vai ter a sua percepção alterada, você perde a percepção. Quando eu falo percepção, você perde a percepção de profundidade, de distância. Ou seja, você vive é como se você estivesse vivendo numa outra realidade. Eu tenho dificuldade de explicar porque eu nunca me encontrei numa situação como essa. Mas eu imagino, por conversas com algumas pessoas, que é exatamente essa. Eu lembro de uma pessoa que disse que um dia com um amigo, usando lá um bocado de substância que não deveria usar, já totalmente maluco das ideias, ia um do lado do outro para descer o meio fio. Estava na calçada. Aí um dizia assim: rapaz, nós vamos descer ou não vamos descer? Rapaz, nós não vamos descer não, porque esse negócio é alto demais. Se a gente descer, a gente cai. A percepção deles é que eles estavam num abismo, era só o meio fio. Eu estou citando esse exemplo para que os irmãos compreendam o que é ser sóbrio. Ser sóbrio é ter clareza, é ter percepção, é ter lucidez, é ter discernimento. Essas são características daquele que é sóbrio. Ser sóbrio, ampliando um pouquinho mais esse conceito, é ser como os filhos de Issacar, conhecedores do seu tempo. Ser sóbrio é alguém que tem a capacidade de capturar o espírito da sua época, o espírito do seu tempo. O pastor não pode ser, o ministro não pode ser alguém alienado da realidade das coisas que nos cercam. Então veja, tenha discernimento, tenha clareza, seja sóbrio. Mas o texto diz também: suporta as aflições. Meus irmãos, não pensem que elas não existem na vida de um pastor. Eu não sei quantos acompanharam a notícia que nós recebemos há 2, 3 dias atrás, de um pastor, inclusive presbiteriano, eu acho que lá do estado do Paraná, depressão profunda, atentou contra a sua própria existência. O pastor é ser humano como qualquer outra pessoa, suscetível às dificuldades, às lutas. E olha, lidar com gente não é coisa das mais fáceis a fazer. Eu costumo dizer, guardadas as devidas proporções de diferença, que são muitas, não tenho a menor pretensão de me comparar a Moisés, mas todas as vezes que eu leio as ações e reações de Moisés, eu me identifico. Não sei se os irmãos se identificam também, porque a gente lida com gente, povo de dura cerviz, povo desobediente. Está aqui descrito que não quer ouvir a doutrina, que se cercam de outros mestres. Meus amados irmãos, é difícil, é muito difícil. Eu lembro, vez ou outra eu conto essa experiência, de um dia lá na igreja, a escola dominical, eu preparei o estudo para falar sobre a importância do domingo, do dia do Senhor, que a gente não pode negociar o dia do Senhor, que a gente tem que participar, tem que ser ativo na igreja, tem que estar cultuando, mostrando que o dia do Senhor está lá nos 10 mandamentos, na espinha dorsal da lei moral de Deus. Eu não posso, por exemplo, dizer assim sobre o dia do Senhor: eu vou só faltar hoje, da mesma forma que eu não posso dizer: eu vou só assassinar alguém hoje, semana que vem eu deixo de assassinar, porque é errado assassinar, é errado adulterar, é errado idolatrar e é errado não cumprir o dia do Senhor. Os irmãos estão entendendo que eu estou colocando tudo no mesmo patamar. Eu não estou colocando porque eu quero, eu estou colocando porque está lá. Só é abrir lá, Êxodo 20. E aí todo esforço, eu terminei a escola e disse assim: rapaz, foi bom demais, pensa no estudo bom, o povo participou. Eu saí feliz, me dirigi para a porta da igreja, isso era domingo de manhã, escola dominical.
Aí uma irmã disse assim: pastor, olha, à noite não venho não, viu? Eu estou cheio de roupa para lavar. Meus irmãos, eu fui arrasado para casa. Arrasado. Não entendeu nada. Eu não estou dizendo que a vida é fácil, eu não estou dizendo que as lutas, eu não estou aqui dizendo que as irmãs, às vezes, com 3 expedientes de trabalho, vou me segurar para não dizer um negócio aqui, eu ia falar do feminismo, eu vou parar aqui, enfim, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas o dia do Senhor é o dia do Senhor. Veja, eu não vou matar ninguém porque eu tenho que lavar roupa. E eu não vou abandonar o dia do Senhor porque eu tenho que lavar roupa. A proporção é essa mesmo. Data vênia de quem discorda de mim, mas eu não consigo fazer outra conexão. Está lá, às 10. Eu não vou adorar um Deus só por um instante, ou um outro Deus, me tornar um idólatra. Está errado. O que está errado, está errado. O que está certo, está errado. Está certo, e ponto final. As aflições são assim, você fala, o povo não escuta, as dificuldades, as lutas. E aí eu sei que a igreja faz isso, mas eu queria enfatizar isso nessa noite. Igreja Presbiteriana do Farol, ore pelos seus pastores. Coloque, reverendo Célio, sua família, reverendo Felipe, eu sei que essa igreja honra os seus pastores. Eu estou só relembrando o óbvio, porque talvez você não tenha orado pelo seu pastor hoje. Quando chegar em casa, ore. E se você quiser, ore pelo pastor Digleito, pelo pastor Paulo também. Não vai alterar nada na oração. Vai aumentar uns 30 segundos. Só, se não lembra do nome de Digleito, aquele pastor do nome diferente. Pronto, Deus sabe todas as coisas. Não tem problema nenhum. Suporta as aflições. Meu irmão Felipe, eu sei que muitas foram as aflições. Pastor Célio é o nosso decano, é o mais experiente. Ele sabe das aflições, das lutas. Paulo também. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele quem nos dá o sustento. O pessoal pensa que é fácil. Meus irmãos, às vezes eu digo assim, eu só queria que fulano... Tem um pessoal que sabe tudo assim na igreja, né? Inclusive pastorear. Aí às vezes eu disse, rapaz, eu queria esse cara só 6 meses. Vamos trocar? Fica aí 6 meses. Vai lá. Mostra o que é que tu sabe fazer. Vamos lá, ver se você dá conta do recado. Veja, eu não dou conta do recado e ninguém dá conta do recado. Nós não temos força em nós mesmos, mas uma coisa é certa: o Deus que nos chamou é o Deus que nos ajuda a enfrentar as aflições. Felipe, quando as aflições vierem, se apegue cada vez mais a Deus. É Ele quem nos dá o suporte necessário. E eu finalizo, irmãos, a minha palavra, porque me chama muita atenção essa parte que diz assim: cumpre cabalmente o teu ministério. Veja, ele está falando para um pastor que está no início, mas preocupado com o final. Sabe por quê, irmãos? Porque na vida ministerial é importante começar bem e é importante terminar bem. Quantos servos de Deus não são com 20 anos, 30, 40, 50? Pastor Celso Lopes fez 70 anos de ministério, comemorado lá na primeira igreja, na igreja Presbiteriana de Aracaju. 70 anos de ministério. Começar bem e terminar bem. Louvado seja o nome do Senhor por esses servos fiéis. Infelizmente, alguns ficam pelo caminho. Tenho certeza que Felipe tem alguns colegas de turma que provavelmente hoje não estão mais no ministério. Reverendo Célio, da mesma forma. Eu, da mesma forma. Mas vão ter aqueles que, como Paulo diz aí nos próximos versículos, e eu fecho fazendo menção a isso: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe. Amém.